Porque as pessoas ficam te dando crédito por... O cara fala mesmo, eu gosto dele porque ele fala... Mas, cara, toma cuidado, porque eu sou só mais um, mano, falando mesmo. Eu não sou autoridade em porra nenhuma. Eu também sou um cara que eu tenho uma série de convicções, mas se a gente estiver falando de política aprofundada mesmo, de estrutura política brasileira e o caramba... Eu sou profundamente leigo, eu sou só interessado, entusiasta, na melhor hipótese, assim. Gosto de ler a respeito, eu ouço podcast de notícia todo dia para poder ser um cara que mastiga e dá a versão da notícia. Só isso, eu não sou especialista. Perfeito. E como a gente está falando de conversar com outras pessoas, tem uma divergência que uma divergência, obviamente, amigável, mas que a gente teve muito na época que a gente fazia o Ilha. Eu entrevistei um monte de gente que eu absolutamente discordo pra caralho, mas eu sinto que a conversa ela é interessante. E você me disse uma coisa que me fez pensar e que não é um pensamento só seu, que é um pensamento de muita gente, que é, Rafinha, não dá espaço para esses caras. Não traz pro diálogo, porque isso não acrescenta em absolutamente nada. Você tá dando cartaz e criando monstros. Olha, não concordo totalmente, mas... O Bolsonaro meio nasceu dessa forma, né? As pessoas perguntam muito se a culpa era do CQC e tal. Foi. Não só do CQC, mas como de todos os veículos que tomaram isso com piada e que deram um cartaz. O que você mudou um pouco? O que você pensa a respeito? Eu acho que ser radicalmente contra dar espaço a todo tipo de gente que eu não concordo é um tiro no pé muito grande. Eu tive discutindo isso em outras oportunidades também, sobre como a gente fica com esse comportamento de ficar queimando pontes cada vez mais e acaba se isolando muitas vezes, né? E o problema com esse argumento, que eu sempre fui... E que no Ilha de Barbados eu sempre fui assim, né? A gente ali com o PC, que também costumava concordar nesse ponto comigo, surgiu um nome de possível convidado, a gente vetava. Eu falava assim, não, eu entendo... E eu falava, não, cara. Porque pro momento ali, o meu pensamento era esse, eu entendo que esse cara já vai ter mídia em outros lugares, mas eu não quero contribuir para isso. Eu quero dormir de noite sabendo que nenhum view foi dado para um membro, sei lá, do MBL por minha causa. Tudo bem. Hoje, eu já penso o seguinte, a linha onde a gente desenha isso, ela tem que ser um pouco mais flexível, tem que ser menos, sabe? A coisa é muito nebulosa, eu não posso... até onde eu vou, sabe? Não, com esse cara eu não converso, porque dentro da minha bolha... Você ter, por exemplo, vamos dizer, a Gabriela Prioli, que é considerada, dentro da extrema esquerda, ela é considerada uma liberal desgraçada. Ninguém quer saber dela, nem até ela a gente pode ir. Jura mesmo? A gente, no caso, a visão da esquerda dela é essa? Algumas das figuras dos influenciadores que eu sigo e tal, tem essa aversão, sacou? Então... Aí você fica preocupado, que você fala, pô, peraí, eu tô pregando esse negócio, mas não é assim também, porque... Tem que ter uma zona de discussão ali, sabe? A gente vai ficar realmente empurrando as pessoas cada vez mais para os polos. No momento, o polo que menos me interessa é o que está com todo o destaque. Então, como que eu vou ficar aqui? Eu preciso estabelecer diálogo, porque a gente está tomando no rabo, tá claro. Então, deu para ver que esse não é exatamente o caminho. Eu ainda tenho ressalvas. Eu ainda, individualmente, com o meu podcast ou qualquer coisa que eu vá fazer, eu sei mais ou menos até onde eu vou. Mas eu não posso condenar, por exemplo, quando eu vejo os caras, por exemplo, o Flow Podcast, que tem essa controvérsia de ter recebido racista lá, e recebeu gente daqui e dali. Eu posso condenar, eu acho que na melhor das hipóteses, o que eu faço, mas eu não posso achar uma atitude condenável dialogar, sacou? Sob esse argumento de não vou dar vitrine. Não, as pessoas, tá bem claro que elas já têm vitrine em muito lugar, então... Talvez ter um diálogo para tentar, sei lá, humanizar um pouco mais a coisa, talvez seja mais produtivo do que fechar a porta, queimar a ponte. Então, sabe, eu já não tenho nenhuma convicção com o que eu falava ali na época do Ilha. Eu não sou tão liberal quanto você, eu sigo numa área mais confusa ali.